Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo Livro dos Espíritos, Doutrina Espírita. Estamos aqui continuando a Lei de Liberdade no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, no item 2, que abordaremos a escravidão sob a ótica espírita. Bem-vindos todos que estão aí acompanhando os nossos vídeos no Facebook, no YouTube. É uma gratidão sem fim podermos estar compartilhando alguns momentos para que a gente possa estar recordando, dando uma olhada na doutrina, estudando um pouquinho, porque a cada dia que a gente consegue dar uma estudada, a gente começa a refletir um pouco mais e principalmente olhar o nosso comportamento perante a vida, pois o estudo é para melhorar a nós e não para melhorar os outros. O que mais a gente vê na doutrina espírita, em outras doutrinas também, é que as pessoas acham ela muito boa para os outros, mas esquecem de colocar em prática em nossas vidas. Esse que é o maior desafio, é nós compreendermos, entendermos e colocarmos em prática o mais próximo possível do que nós podemos atingir devido ao nosso estado de evolução, de entendimento e tudo mais. Bom dia, Vilma, bom dia, Elizabeth, prazer em vê-las mais uma vez aqui na rede social e que possamos juntos continuar compartilhando esses momentos que são muito importantes para todos nós. Continue compartilhando nas suas redes sociais, passe lá no YouTube, compartilhem, e assim a gente vai aumentando essa corrente de luz, do bem e de amor. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade desse pequeno estudo, mas tão importante, que um dia vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, e alcançará muitas pessoas, muitos irmãos, e com certeza fará muito bem para todos nós. Então, vamos lá. Continuando, nós estamos aqui no item 2, escravidão. Nós vamos ver o que diz a primeira pergunta desse estudo de hoje. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Temos que ver também que hoje temos algumas coisas meio enrustidas, mas nesse há um tipo de escravidão, não com o nome que nós conhecemos, mas com certeza em algum ponto do país, trabalhos forçados, outras coisas mais, também pode ser enquadrado como escravidão. Mas essa questão veio por volta de 1857, onde a escravidão era realmente muito mais aberta do que hoje. Então, olha só. A pergunta é se há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens. Resposta bem clara. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Nós sabemos que os costumes de muitos povos, durante muitos tempos, era durante as guerras, quem vencia a guerra tinha o direito de escravizar o povo vencido. Índios, povo civilizado, entre aspas, né? Acabavam a guerra, tomavam posse dos bens materiais e do povo. A maioria sacrificava os homens e ficavam com as mulheres, com os jovens, que é para aproveitar nos trabalhos da casa, sexualmente também, e futura mão de obra nos jovens, ou seja, mais crianças, porque os adultos eram todos realmente exterminados. Então esse costume já é muito antigo. Desde que o povo começou a guerrear para ganhar território, dominar, já começou a escravidão. Então a escravidão não é só a que nós conhecemos aqui na história, entre os irmãos negros, não. Qualquer raça, qualquer povo, qualquer etnia, sempre existiu esse costume de escravizar. Questão 830. Entrou mais alguém que eu não vi aí, me desculpe, mas bom dia também para quem entrou e acho que já saiu, ou a internet caiu. 830.
Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que as praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes serve, que lhes parece natural. Ou seja, se a pessoa está num povo, naquela época, que era costume haver a escravidão, se quem a praticasse teria realmente assim alguma culpa, né? Seria culpado de alguma coisa. A resposta é também assim, bem prática e bem natural. O mal é sempre o mal. O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa. Sempre querendo nós colocarmos uma desculpa, né? Eu fiz isso porque eu achava que ia dar certo, porque eu pensava que aquilo. No fundo, a gente sabe que uma ação má é uma ação má e uma ação boa é uma ação boa. Então, repetindo aqui a resposta, todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para compreender. Aquele que se serve de uma lei de escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa, sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural, mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um ser igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Ou seja, no momento que ele começa a se conscientizar de que somos todos iguais, ele já começa a ter responsabilidade de deixar de praticar, aliás, um dever de deixar de praticar a escravidão. Nós podemos observar os processos abolicionistas, os filmes, a literatura, até mesmo algumas novelas que mostraram esse período da escravidão e a libertação. Percebemos que uma parte da população, mesmo tendo já os seus escravos, já começa a se conscientizar, já começa a pensar diferente e trabalhar pela abolição dos mesmos. Então, quando a pessoa passa a conhecer, ela passa a ser mais responsável e ter o dever de deixar velhos hábitos e costumes, não justificando mais nada manter esse hábito que muito tempo se fez como se fosse natural, mas como explica bem aqui, ele era natural para os homens, mas era contrário à lei natural, à lei divina. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado, há muito, certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. O pessoal antigamente achava que era superior e tinha o direito de fazer o que quisesse. Bastava dominar, prender e domesticar, entre aspas, né? Tentaram fazer isso com os nossos índios, não conseguiram, tiveram a negação, porque eles não queriam ser escravos. Era um povo livre por natureza. Tentaram escravizá-los, tentaram fazê-los trabalhadores, e praticamente nada disso deu certo. Então, nós temos que entender que somos todos realmente iguais, o nosso sangue é da mesma forma, vermelho, tem as mesmas... Só tem o tipo sanguíneo, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Os direitos são iguais, as oportunidades, às vezes, surgem diferente. A inteligência, para aproveitar as oportunidades, são diferentes. Mas nem por isso deve-se escravizar ninguém. E de uma forma enrustida, nós percebemos ainda hoje, é claro, não dá para atrapalhar o sol com a peneira, que muitas pessoas tentam dominar politicamente, economicamente e outras coisas mais.
Isso ainda é um costume bárbaro que, como disse a primeira questão, há de desaparecer um dia da Terra, quando os homens se tornarem realmente conhecedores de sua origem divina e entenderem o que o Jesus, o que o Cristo veio nos colocar como igualdade, como seres humanos, ajudando uns aos outros e não escravizando, tirando proveito de qualquer forma. Mas ainda vai demorar um pouquinho, olha só retornando aqui, ó, na questão 829. A escravidão é um abuso da força e qualquer exploração que temos hoje ainda desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então é questão de amadurecimento espiritual de uma forma geral, para poder realmente acabar com qualquer tipo de abuso. Então, olha só, para a gente terminar hoje, a questão 832, que vai encerrar esse assunto da escravidão. É claro que existem muitas outras coisas para se comentar, mas falamos aqui de uma forma sintética do que diz o Livro dos Espíritos e alguns poucos comentários que vêm surgindo na nossa intuição. Então, olha lá. Questão 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade. Que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. O que dizer disso? Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Ou seja, naquela época tinha os que mais castigavam os seus escravos e os que tratavam bem, não deixando faltar o necessário, mas na verdade era um grande interesse para mantê-los produzindo para que o seu patrimônio se mantivesse e crescesse. Ou seja, não tinham aquela visão de que eles não deveriam estar presos ali, e sim estarem por livre e espontânea vontade e ainda recebendo um pagamento por isso. Então, não deixam de ser mais culpados. Terão sim a responsabilidade da escravidão, mas um pouco mais branda, porque não maltratavam os escravos em questão. Mas nada justifica ninguém querer dominar o próximo. Só para ter um pequeno fechamento, que me veio à mente hoje, a gente fala tanto de obsessão, de espírito querendo perturbar ou se vingar. O que é isso? Na verdade, a obsessão é uma intenção de domínio que um ser tem sobre o outro. Isso pode ocorrer de encarnado para encarnado, entre nós mesmos aqui, de espírito desencarnado para nós encarnado, de nós para eles, encarnado para desencarnado, e entre eles, desencarnado para desencarnado. Ou seja, começa com uma vontade de querer dominar o pensamento, as ações, escravizar. É uma forma de escravizar também, onde a pessoa fica dependente daquele que o subjuga. Portanto, toda vez que você ouvir falar de obsessão, é porque alguém está querendo dominar ou está sendo dominado por um outro ser. Então, ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam. Para a Vilma, daqui a pouco eu dou um abraço, mais presencial e virtual para a Elizabeth e para o pessoal que está passando por aí. Muito obrigado. Pretendemos fazer diariamente, mas como nosso compromisso é divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina, mas às vezes não dá para fazer todo dia, mas estaremos fazendo sim, a maioria nas manhãs e talvez alguma exceção, um outro horário, mas estará sempre disposto para quem não puder ver ao vivo, no Facebook e mais tarde no canal do YouTube Reflexo da Luz. Um abraço para todos e até amanhã, fiquem com Deus.